Todas as pessoas falam, pastores falam, deputados e deputadas falam, videntes falam, nos bares os bêbados falam. Todos se referem ao levantamento de sigilo que o ministro Alexandre de Moraes fez nas investigações e o que elas guardam lá dentro como bichos venenosos, perigosos, que quase saltaram para fora da caixa do golpe. E precisamos falar mesmo. Precisamos conversar sobre isso e cada vez mais. Mas, como eu sou um dos mais velhos aqui nas redes sociais, eu me dou o direito de aconselhar. Um dos conselhos que eu daria é para que conversemos, escutemos ao máximo e tentemos mergulhar numa ferramenta fundamental à inteligência humana, que é a análise. Procurarmos entender o que se passa. Baixarmos um pouco a fervura das paixões, das emoções que enlouquecem as pessoas e as levam a dizer coisas que não se baseiam em fato algum, mas nas suas opiniões. E as suas opiniões, como já diziam os filósofos gregos antigos, são apenas doxas, são apenas balbuciar de palavras que não têm as raízes da análise e o convencimento a partir dos fatos. Então, não nos apaixonemos num momento tão difícil como este, mas conversemos ao máximo com os ouvidos o mais coladamente possível na análise dos fatos para compreendermos o que se passa neste país e do porquê esses golpes. Então aqui eu tomo apenas um ponto para puxar um pouco desta análise. Tomarei aqui esta figura de olhar duro, de cara feia, desse carrancudo, muito feioso, parece sempre na defensiva contra algum inimigo invisível que ninguém enxerga e que ele precisa atacar. Refiro-me ao seu Braga Neto, o general estrelado, o general que teria vontade de apanhar todas as estrelas do Cruzeiro do Sul e colocar sobre os seus braços. Ele queria muito mais do que 4 estrelas, que já são o máximo do generalato do Exército Brasileiro. Mas ele queria muito mais. Aquela cara dura, aquele olhar de defunto ambulante, aquela postura dele arrogante, de quem sempre comanda uma tropa de bestas, mostra que o seu Braga Neto é um arrogante, violento, temperamento agressivo, perigoso ao país, como demonstram as investigações. Então eu já começo aqui com uma proposta de conversa, que é a dúvida que eu tenho de que este general é investigado, foi indicado como para ser preso por medida de segurança porque ele atrapalhava as investigações. Ora, aí tem duas coisas. Uma são as investigações que indicam o comparecimento, o ativismo do seu Braga Neto bem no interior da máquina do golpe, na máquina criminosa, na máquina antipatriótica. Então parece que isso é evidente, é claro, ninguém aqui julga, porque ele não foi julgado. Nós nos baseamos apenas nas investigações cujos sigilos foram abertos, podemos falar sobre elas.
então, se o ministro Alexandre de Moraes indicou e a Polícia Federal foi lá e praticou a prisão dele? Por quê? Por que então o privilégio, se ele se encontra no bojo do golpe, por que o privilégio de uma prisão num quartel, numa sede general, do qual ele foi comandante? Por que os privilégios de um quarto-sala, um ar-condicionado, com um armário para dependurar as estrelas dele, o generalato sujo dele? Por que um banheiro privado? E por que ainda a liberdade de ir até a cantina almoçar com seus cúmplices? Por que esse privilégio todo? Por que não trancafiá-lo numa sede da Polícia Federal? Numa delegacia da Polícia Federal? Isolado de tudo e de todos? Por que não? Porque ele é general? Não me parece que seja esse o caso. E aí eu antecipo uma pergunta para o final do processo, quando houver o julgamento e tal. Será que, se ele for condenado, de fato ele será preso num quartel ou ele irá para Papuda? Mas nesse momento é preciso classificar o seu Braga Neto, cara dura, como um privilegiado. Ele é um privilegiado. Se deu o desplante também nessa hora que a pátria levanta muitas perguntas. O povo brasileiro se encontra sem informações suficientes sobre a participação dele e mais coisas do golpe que virão. Será que onde que o seu Braga Neto encontrou o direito de silenciar diante da Polícia Federal, que fez uma denúncia competente, dizem os maiores juristas deste país, que leram aquelas 800 páginas, 800 e tantas páginas do processo, de cujos crimes participou o seu Braga Neto? Por que ele se dá o direito do silêncio? O que age na mente dele nesse silêncio? O que ele prepara para daqui a pouco mais, com o silêncio que ele faz? O silêncio que um sacerdote deveria fazer diante das confissões das pessoas, e que ele não é um sacerdote. Que direito ele tem? Então aí tem coisa. Tem coisa, e estas coisas são imprevisíveis. Os desdobramentos dessas coisas são imprevisíveis. Porque o seu Braga Neto é um dos agentes mais destacados desse golpe que felizmente faliu. E o que tem no golpe? Tem uma mala, tem uma caixa de transportar vinhos cheia de dinheiro, carregada por quem? Pelo seu Braga Neto, desse olhar de defunto, comandando mortos. O seu Braga Neto carregou dinheiro para comprar telefones celulares descartáveis e para dar aos praticantes da intentona do golpe dinheiro para aquela barulheira, empurrando ônibus, automóveis pelos viadutos de Brasília por ocasião da instituição do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, dinheiro para os acampamentos, dinheiro para patrocinar o caminhão que detonaria, seria detonado, matando muita gente no aeroporto internacional de Brasília, dinheiro para compra de pessoas, inclusive parlamentares, muito dinheiro em algumas caixas de transporte de vinho. Bem coisa de subversivo, inimigo da Constituição Federal.
coisa praticada por um general de 4 estrelas. Ali tem então esse ponto. Que dinheiro é esse? Bom, as notícias dizem que lá nas investigações constam que veio do agronegócio. Nesse sentido, a frente parlamentar do agronegócio, lá da bala, do boi, da bola, da Bíblia, dos bancos, já correu para dizer que são casos isolados do agronegócio, que não é todo mundo do agronegócio que é golpista que deu dinheiro para compra de churrascos, compra de bebidas, compra de ônibus, pagamento de ônibus, de tratores para abrir os caminhos nas estradas, de banheiros para os golpistas, barracas, enfim, fazendo as agitações subversivas, fascistas à frente dos quartéis, dinheiro para isso, do agronegócio. Agora já há uma suspeita aí da mídia colonizada de que veio dinheiro também do PL, do protofascista Jair Bolsonaro, dinheiro público que o Estado brasileiro dá aos partidos e que o PL ganhou muito dinheiro público que teria desviado para a caixa de vinho transportada pelo cara dura, esse seu neto, que é neto dele mesmo, seu Braga Neto. Então, esse é um ponto. Se há dinheiro do agronegócio ali, então haveremos de perceber que essa velha história de donos de grandes extensões de terra, de gado, de rios, de lagos, de matas, grande parte fruto da usurpação, da grilagem, da expulsão de trabalhadores e trabalhadoras, da escravização de trabalhadores em péssimas condições. Então, se tem dinheiro do agro, tem dinheiro muito sujo de gente que quer puxar o país para trás, para a escravatura, por isso golpeia o país. E se tem dinheiro do PL, a coisa é muito pior do que se prevê. Sujeira, corrupção grossa do dinheiro público brasileiro. Tem que ser investigado, tem que prender todo mundo envolvido, duramente punido esse mundo todo, e caçar esta sigla, tirá-la da justiça eleitoral, porque não merece a honra política do povo brasileiro. Então este é um ponto que a gente tem que puxar, juntamente ao arrastarmos os 4 estrelas do seu, as 4 estrelas do seu Braga Neto, com aquele olhar de quem se apronta para atacar, com violência, com fascismo. Outro ponto que a gente precisa levantar e que pouca gente discute, aliás eu não vi discussão nenhuma sobre isso, é sobre a alta densidade criminosa e assassina de um projeto político que já é genocida na sua origem, na sua sustentação, por conter ali a promessa da organização de uma Gestapo, de um campo de concentração no Brasil, e que mais de 30 mil pessoas, aquelas 30 mil pessoas prognosticadas pelo protofascista Jair Bolsonaro para serem presas, maltratadas, torturadas e canceladas como seres humanos. Mas o projeto de matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e outros que aparecerão ainda, tem significado político denso, tipicamente fascista, mobilizador do golpe,
dos trovões, tempestades, das mais grossas caindo sobre o povo brasileiro. Não basta desemprego, não basta mensalão, não basta Lava Jato, não basta Sérgio Moro, não basta todos os crimes que praticaram. É preciso muito mais para eles. É preciso golpear a nação e sangrá-la em poças e poças do sangue do povo derramado pelas torturas, pelas prisões e pelos extermínios. Por que Lula? Porque estes fascistas, como é o caso desse senhor, cara dura, olhar de morto, o seu Braga Neto, Lula incomoda, Lula perturba, e eu fico bem à vontade para falar sobre isso, porque eu não sou lulista. Acho que tem que fazer muito mais do que chegamos com, felizmente, pelo menos isso, a eleição do presidente Lula. Então, me sinto à vontade para dizer que Lula perturba, só o nome dele, na memória deles, a história de Lula, a procedência pobre de quem passou fome aguda na vida, as perseguições que sofreu por esta gente do tipo do seu Braga Neto durante a ditadura. Lula incomoda. Lula incomoda por causa do seu discurso inclusivista, por causa das suas políticas públicas inclusivistas, por causa dos seus programas sociais inclusivistas e, segundo ele, promocionais do povo brasileiro, dos pobres, das mulheres pobres, do direito das mulheres, das crianças, dos negros e negras, dos indígenas, dos mais espoliados dessa sociedade. Isso incomoda gente privilegiada como o seu Braga Neto, lá na sua gabine, no seu quarto, na sua câmara privilegiada, num quartel privilegiado, e não na cadeia como os outros. Isso incomoda, seu Braga Neto. Incomoda a sua casta. Incomoda seus comparsas. Incomoda os golpistas que não querem Brasil para os brasileiros e brasileiras. Não querem um Brasil para o povo. Não querem um Brasil para o Brasil. Eles querem para eles. Eles querem para os interesses entreguistas, privatistas internacionais. Então esse dinheiro, que não é só um símbolo, é um dinheiro carregado em mala de vinho, em caixas de vinho, significa privilégios. Significa o golpe contra o que Lula representa. Contra o que Lula significa enquanto eleito e não comparsa dele, o fascista Jair Bolsonaro. Então, por isso, Braga Neto tem que receber a atenção do povo brasileiro, de forma analítica, de forma séria, sem deboches. Deboche com esse tipo de coisa rebaixa a preocupação, rebaixa a crise, rebaixa o que precisamos enfrentar. O povo brasileiro precisa se mobilizar para enfrentar isso, porque vem mais golpes por aí. É isso, o seu Braga Neto quer matar Lula, porque Lula tem a voz do povo brasileiro, do povo nordestino, tem o jeito de amar do povo brasileiro, tem as lágrimas de sofrimento pelo que passa o povo brasileiro, o que passou o povo brasileiro, o medo do povo brasileiro diante dos golpes. Por isso tem que eliminar Lula. Para eles, gente como Lula, que traz milhões de pessoas para cima da sociedade, tem que ser eliminado. É uma determinação política. É preferível ele, bandido, é preferível Bolsonaro, criminoso, é preferível esta gente do que Lula. E Alckmin? Eles têm uma dor com Geraldo Alckmin,
Porque o Geraldo Alckmin, para eles, é um traidor. O Geraldo Alckmin migrou do privatismo, migrou do entreguismo, migrou da adoração ao mercado, migrou da subserviência aos países internacionais, aos interesses dominantes, a entrega do patrimônio público, ao dilaceramento do Estado, e migrou aqui para o lado de Lula, para o lado de um projeto de reindustrialização do país, contra o que fez a FHC ao privatizar Volta Redonda, ao entregar a Vale, ao destruir todo o patrimônio brasileiro, coisa que continuou a acontecer depois com o vampirão Michel Temer e depois com o moleque Jair Bolsonaro. Então por isso ele é odiado. Não é por pertencer ao golpista Partido Socialista Brasileiro. Não é para o socialista deste partido que os incomoda. Mas o movimento que Geraldo Alckmin fez da direita, que promove a miséria, a destruição da estrutura econômica superestrutural do Estado, para os interesses do desenvolvimento independente e de conteúdo distributivo para o povo brasileiro. Isso eles não querem. Eles não querem indústria nacional. Eles não querem desenvolvimento. Eles querem o Brasil como um terreno produtor de matérias-primas, de commodities, para que eles ganhem propinas com isso. Mas não que o Brasil se desenvolva como quer Geraldo Alckmin, que se somou a Lula, seduzido pelo projeto de construção industrial do país. Por isso se encontrava ali não só como sucessor de Lula, também isso, mas como alguém que é odiado, é desprezado, considerado traidor deles. Ainda bem que Alckmin os traiu. Ainda bem que ele começa a construir um novo caminho, caminho de lealdade ao povo brasileiro, ao desenvolvimento nacional, à independência nacional, à afirmação do Brasil como um país industrial em todo o mundo. E Alexandre de Moraes estava na lista para ser assassinado. Alexandre de Moraes, que antes era do lado deles. Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança de São Paulo do governo deles, aliás, se não me engano, do Alckmin mesmo. Enquanto o Alckmin estava naquele campo perverso, deteriorado. Alexandre de Moraes depois foi ministro da Justiça do vampirão golpista e traidor da pátria Michel Temer. Por ali estava tudo bem. Jamais seria ameaçado que continuasse aquela linha. Mas desvirtuou a amizade com eles, porque Alexandre de Moraes fez a migração para o campo constitucional, constitucionalista do país, da defesa do país. Serve ao Brasil nesse momento. Esqueçamos de que ele participou dos eventos, das passeatas, das marchas golpistas de 2013, 2014, 2015, e foi uns que moveu o golpe contra a presidenta Dilma. Esqueçamos disso. O perdão tem que alcançar as virtudes das pessoas e a superação das suas perversidades. Eles queriam matar Alexandre de Moraes porque defendeu as urnas, porque defendeu o direito do povo brasileiro rejeitar um caminho desastroso, destrutivo, para seguir outro caminho, que era designado pela eleição de Lula. Alexandre de Moraes resolveu caminhar ao lado do povo brasileiro, fazendo o mínimo de justiça pelo povo brasileiro. Então, por isso ele é objeto de ódio. Por isso precisava ser eliminado. Por isso precisava deixá-los soltos, à vontade, sem juízo, sem julgamento, sem judiciário, sem Constituição Federal, que eles odeiam também.
Eles preferiam a Constituição dos Três Patetas, lá do Riacho do Torto, quando 3 generais se reuniram para fazer a Constituição da ditadura militar. Eles preferem aquela, eles odeiam esta que Alexandre de Moraes defende. Por isso que eles odeiam, Silas Malafaia odeia, Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro odeia e tem medo, por isso a direita odeia Alexandre de Moraes. Porém, odeiam pelos méritos do povo brasileiro. Odeiam por causa da Constituição de defesa dos interesses e necessidades democráticos do povo brasileiro. Por isso, este criminoso de 4 estrelas fazia parte de toda esta máquina, e não só fazia parte, dirigiu essa máquina para realmente efetuar golpe sangrento contra o país. Dizem até alguns, e muito pior do que aconteceu em 1º de abril de 1964, num golpe que já foi sangrento, que já foi avassalador para o país, que estrangulou a democracia mínima do país, que construímos com João Goulart. Este seria muito pior. Um campo de concentração é tudo. Então precisamos conversar sobre isso, sim. Conversar de forma amorosa, de forma afetiva, em torno da unidade, respeitando os pensamentos contrários. Nós precisamos analisar isso com muita tranquilidade, mas analisar e buscar a verdade. Repito o que disse no começo: com os olhos, os ouvidos e os tatos sensíveis à realidade, para que nós nos construamos, para que esse país se construa, para que o nosso povo se emancipe, para que a verdade seja a mestra guia da nova geração que aí vem. Sem Braga Neto, que esperamos que quando venha a nova geração ele seja preso. Sem Jair Bolsonaro, que esperamos que quando venha a nova geração esteja extinto do país. Com todos os criminosos e bandidos, inclusive com Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, todos presos e criminalizados pelo banditismo que ajudaram a implantar em nosso país. É isso, meus amigos. A parada é dura, mas é essa a realidade que nós temos que pensar. Sobre ela temos que conversar, em torno da luta para removê-la definitivamente do nosso país, é que temos que nos mobilizar. Isto é profético e revolucionário.